Hoje eu tô muito feliz, eu tô comemorando 1 ano de canal e eu vou aproveitar para contar para você um pouquinho mais sobre mim e como é que eu cheguei até aqui. Eu sou a No Figueiredo, você já deve ter ficado pensando, não do quê? Noêmia, Norberta? Meu nome na verdade é Ana Luísa. E por que No? Porque eu sou a 4ª Ana Luísa da família, minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu. Então quando eu era pequenininha, eu falava que meu nome era Ana Noísa. E aí meus irmãos começaram a me chamar de No, pegou. E eu gostei. É a maneira de me diferenciar da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Então, se você estiver pensando em dar o mesmo nome para sua filha ou para o seu filho, pense bem, porque o apelido vai acabar ficando talvez mais forte do que o nome. Quando eu era adolescente, eu me imaginava aquela executiva assim, bem dos anos 80, de tailleur, né? Toda salto alto, pastinha, viajando pelo mundo. Então eu fui aprender línguas. Eu aprendi inglês, aprendi francês, aprendi espanhol. E me formei em marketing pela SPM. Nesse meu sonho adolescente, eu me imaginava independente, morando sozinha, e não cabia muito filho, eu não conseguia visualizar filho, né, família, nessa minha historinha que eu tinha criado para mim. Mas eu conheci o meu marido na faculdade, e foi uma coisa assim, amor à primeira vista. Depois que eu acabei a faculdade, eu morei 1 ano fora, então finalmente a gente casou. Depois de 1 ano e pouco, a gente resolveu ter um cachorro. E a gente comprou um Golden. Era um cachorro que não era muito conhecido na época, isso estamos falando de quase 16 anos atrás, mas era um cachorro muito fofo. E ele foi meio um teste para a gente ver se a gente tinha capacidade de criar mais alguém, além de nós dois, que ficasse, enfim, não morresse de fome e ficasse educado. O cachorro passou no teste, então a gente resolveu passar para a fase 2. Filhos. Enquanto eu estava grávida, eu trabalhava como gerente de marketing de Givenchy, de perfumes e cosméticos, do grupo LVMH. Eu era uma super executiva, viajava, estava sempre em Nova York, em Paris e tal, mas eu sentia que tinha alguma coisa que estava diferente dentro de mim. E aquele bebê foi crescendo e comigo foi crescendo dentro de mim uma dúvida, eu já não sabia mais se era aquilo que eu queria ser. E quando ele nasceu, eu me vi completamente apaixonada por aquele filho e super em dúvida. Falei, como é que eu vou conciliar agora filho e carreira? Eu voltei a trabalhar, mas eu não consegui ficar, não consegui coordenar e acabei optando por ser mãe. O meu marido queria ter mais um filho, falei, bom, então vamos partir para o 2º filho. Fiquei grávida. E aí, depois que nasceu o meu 2º filho, eu entrei numa bruta crise. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não me via mais trabalhando em escritório, como eu fazia antes. Eu queria alguma coisa que eu tivesse um horário livre, né? Que eu tivesse mais controle sobre o meu tempo e que eu pudesse ficar com os meus filhos. Então, eu estava nessa dúvida, nessa crise, fui fazer terapia. Até que um dia eu estava na casa da minha mãe era paisagista, né, até bem pouquinho tempo atrás, e ela falou para mim, não, eu preciso ir até um viveiro escolher umas plantas para um cliente, você quer ir comigo? Aí eu fui com ela no viveiro, um viveiro que eu já tinha ido 1000 vezes, porque ela é paisagista desde que eu tinha 3 anos de idade, mais ou menos. Então, eu cheguei lá no viveiro com ela e eu senti uma coisa diferente, eu senti quase como que um chamado, que era com aquilo que eu tinha que trabalhar. Então comecei a trabalhar com ela e fui aprendendo um monte de coisa, fui me apaixonando cada vez mais por isso. Comecei a fiz todos os cursos de paisagismo que tinha aqui em São Paulo, fiz os cursos do Manequinho Lopes no Parque Ibirapuera, que eu recomendo super, que são maravilhosos. E aí apareceu um curso de desenho ambiental e arquitetura da paisagem, uma pós-graduação no Mackenzie, fiz também. E aí continuei estudando cada vez mais e adoro isso, sou apaixonada, eu adoro estar aqui podendo ensinar para vocês. E nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo essa pós no Mackenzie, um dia me ligaram da TV Gazeta. Era uma sexta-feira e falaram assim, No,
me falaram que você é especialista em samambaias. Você pode vir aqui na segunda falar sobre samambaias? Ai meu Deus, nunca tinha ido na TV, falar sobre samambaia na TV. Bom, passei o final de semana estudando que nem louca, não contei pra ninguém, só pro meu marido. Na segunda fui lá. E não é que deu certo? A hora que eu entrei ali no palco, né, na tela da TV para falar, eu me senti super à vontade. Tudo que eu sabia fluiu, foi super legal, eles adoraram, me chamaram um monte de vezes. Eu já fui acho que umas 30 vezes na Gazeta. Tem um outro canal, sei que muita gente veio de lá para cá, que é o No Figueiredo aqui no YouTube também, que tem todas as minhas participações na TV. E aí eu comecei então a acalentar esse sonho de ter o meu próprio canal e de fazer os meus vídeos, né? Que eu pudesse criar as pautas e passar o conhecimento, né? Sem ter o direcionamento da TV. Que eu pudesse criar, ser livre para criar. E aí, então, um ano atrás, eu criei o canal A Menina Dedo Verde. E estou muito feliz, porque eu já estou com quase 7.000 inscritos. Canal crescendo super, e para comemorar mais ainda, eu agora tenho o patrocínio da loja.k, que vai fornecer as roupas para os meus figurinos, né? Porque acho que vocês já perceberam que a Menina Dedo Verde está sempre com alguma coisa florida, uma blusa florida e as unhas verdes. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e fique por dentro de todas as novidades. Aqui do lado estão todas as minhas redes sociais. Vai lá, vai visitar o meu blog, a página do Face, o Instagram. Tem um monte de coisa, sempre tem novidade. Plante comigo. Semeie o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Tô te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos da No.